Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Roma Business. Hoje, quem está aqui com a gente é o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel. Muito obrigado, Dr. Daniel, pela sua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Ananindeua neste ano de 2023. Inclusive, eles foram participantes do Prêmio Roma de Inovação e foram premiados com esse selo neste ano, com um trabalho desenvolvido voltado neste setor de inovação, nesta área de inovação. A Prefeitura de Ananindeua também foi reconhecida pelo trabalho desenvolvido naquele município. E hoje estamos aqui com a presença do prefeito para entendermos e também, junto aos internautas, expor um pouco de tudo um pouco que temos naquele município, seja ele voltado na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, lazer. Falando em lazer, o boom do momento, inclusive eu acompanho as suas redes sociais e percebi que ninguém para de falar na Orla. Na Orla. Foi um grande projeto desenvolvido pela Prefeitura de Ananindeua. Reconheço e até te parabenizo por isso, porque realmente ficou um espaço assim, encantador para o público e para a população. E eu queria que tu me contasses um pouquinho como foi o desenrolar dessa proposta lá para essa orla. O que tem de diferencial, o que o público, não só quem mora em Ananindeua, a população de Ananindeua, como os que estão na região metropolitana de Belém ou outros municípios do Pará, o que podem esperar deste novo ponto turístico? Bom, Rômulo, obrigado primeiro por estar dando esse espaço aqui para a gente, por essa conversa. O mais interessante disso é porque a orla não é algo que estava no meu programa de governo, não é algo que eu tenha assumido um compromisso com a população. Por exemplo, daqui uns dias eu entrego o Parque Cultural Vila Maguari. Se olhar no meu programa de governo, está lá. A orla não. Eu fui visitar uma parte da cidade e na minha postagem de redes sociais um internauta colocou: por que o senhor não pensa em criar uma avenida Beira-Rio ligando o 40 horas ao Icuí? E fez o traçado e postou para mim. Aí eu olho muito minhas redes sociais, acho que é uma forma das pessoas interagirem conosco, né? E olhei, isso pode dar certo. Aí já mobilizei a equipe da prefeitura no outro dia, já iniciamos sondagem, ver qual a melhor área, se era começar pelo Icuí, se era começar pelo 40 horas. Aí vimos que era melhor começar pelo Icuí, fizemos a recuperação da área, tinha desapropriações a se fazer, estudo ambiental, demoramos quase um ano. É uma logística bem complicada. Nesta parte de licenciamento, tudo, aí iniciamos a obra. E aí o resultado foi essa orla linda que a gente pôde entregar. Foi mais ou menos um ano, né? Foi um ano de obra, um ano de licenciamento, mais ou menos. E foi uma obra que foi muito rápida, né? Você entregar uma orla em processo construtivo extremamente complexo. E num lugar que não era adaptado para isso. E num local que ninguém nem imaginava que poderia, a não ser se internauta de imaginar isso, de surgir uma orla, né? Porque a maioria das pessoas nem sabem. Vocês aqui em Belém ainda tem Estação das Docas, tem o Ver o Rio, Portal tem da o Amazônia. Portal. Não, em Ananindeua não existia nada disso, né? E as pessoas nem sabiam que nós tínhamos rios muitas das vezes. Eu não conheço, brevemente, espero ir, se Deus quiser, ir por lá para dar uma conhecida na área, mas assim, quem ainda não chegou aí até lá nesse primeiro momento, até porque foi inaugurada há pouco tempo. Exatamente, tem pouco tempo. O que esperar dali? Tem algum ponto tem alguma atração especial? Tem alguma contemplação? Primeiro você já entra com um pórtico simbolizando a história da nossa cidade, a prospecção da árvore Ananim. Depois você tem espaço para caminhada, corrida, para passeio ciclístico. Chegou mais à frente um pouquinho, você tem algo que a gente colocou que está dando muito super certo, as pessoas têm adorado, o espaço para fute-mesa, para a prática dessa atividade esportiva.
Tem quadras? Não. Aí nós temos área para contemplação, né, com deck. Temos área de restaurante, lanchonete, Também. né? E ao lado aí nós temos as 2 quadras. Nós temos uma de areia, que aí as pessoas praticam vôlei, futevôlei e beach tênis, as 3 modalidades lá. E nós temos uma coisa que não tinha na cidade, né? Nós temos uma primeira quadra de tênis pública da cidade, tá lá Bem na orla, bacana. né, para que a gente possa levar um esporte diferente para os nossos jovens, nossas crianças e os adultos irem lá conhecer Até também. para questão de final de semana, é mais uma opção aí para garotada, para população, né, de lazer, Sim, sim. enfim, com segurança. A chegada lá é mais por carro, Super tem tranquilo, nós pensamos ônibus em passa ônibus, carro, é super tranquilo, nós pensamos em toda a infraestrutura essa logística ao redor, toda. né? Você pega a Independência e nós fizemos em parceria com o governo do estado, a Mintas Pinheiro, fizemos toda Fácil acesso. a nova Avenida Santa Fé, então eu sempre brinco que todos os caminhos lá levam à orla agora. Todos os caminhos levam à orla. Você chega de barco, você chega de bicicleta, de carro, Bacana. caminhando. Bacana. Basta ir. E antes de eu continuar, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube, todas as nossas mídias sociais do Grupo Roma, do nosso portal romanews.com.br, nossos veículos de rádio, enfim, são várias opções de você conseguir acompanhar as nossas entrevistas e os nossos podcasts e nossa programação completa por aqui, pelos estúdios do Grupo Roma. Muito obrigado pela sua participação. Suas críticas também são sempre bem-vindas, quanto construtivas. E falando em ônibus, falando nessa logística de chegar até a orla, que são várias opções, basta ir. Mas pegando o gancho do ônibus, eu soube que a Ananindeua, né, tá com uma questão de projeto de termos agora, a questão de ar-condicionado. Isso já foi algo discutido até aqui em Belém, acabou não vingando tanto, né? Ficou naquele vai, não vai, acaba que nunca foi posto em prática essa questão, assim, pelo que as pessoas falam. Muito se fala em relação a isso já vem vindo sendo discutido há um tempo, porém a gente não vê essa concretização de fato, correto? Independente do município. A Ananindeua houve esse anúncio da nova frota e também da questão do Wi-Fi, do bilhete único. Eu queria que tu me falasse um pouquinho disso. Vai sair mesmo do papel? Qual é a programação? Essa talvez seja a única temática ainda que nós avançamos pouco na nossa gestão. Nosso ônibus não é o ônibus que a gente quer para cada pessoa que anda na nossa cidade. Até porque aqui é quente pra caramba. Nós assumimos, a Ananindeua, diferente de Belém, por exemplo, a Ananindeua não tinha nenhum processo de concessão de ônibus para a empresa, era tudo operado por cooperativas. Nós fizemos a licitação de uma empresa que fizesse a construção dessas linhas, desses itinerários conosco, né? Ela utilizou um método super novo, que é o deslocamento através do celular. Então ela mapeava, quando você se desloca, o seu celular se desloca com você. Então eles conseguem mapear todo o deslocamento das pessoas dentro da cidade, com isso de onde as pessoas mais saem, para onde elas mais chegam. De onde é o maior fluxo. E aí estabeleceu-se as linhas, o número de ônibus para atender estas linhas, e a partir daí nós fomos para uma segunda etapa, a licitação para uma empresa poder operar este sistema de transporte, né? E aí nós fizemos essa licitação, tivemos uma empresa vencedora e a gente espera neste primeiro semestre do ano que vem poder estar colocando um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com Wi-Fi, um ônibus que dê realmente dignidade de transporte para as pessoas se locomoverem. Com certeza. Agora seria uma linha, no caso, tipo assim, uma única empresa. Uma empresa, ela ganha o lote que administra e coloca o ônibus para operar todas essas linhas. Lembrando Só na região de Ananindeua mesmo. Lembrando que, exatamente isso que eu ia falar, Ananindeua, ela é responsável pelo sistema de transporte intramunicipal, ou seja, o ônibus que sai de Ananindeua e entra em Ananindeua, né? Sai, chega em Ananindeua. Aí
esse sistema ele vai se complementar com o sistema do estado, que é o BRT, que aí você pega o ônibus, por exemplo, de Ananindeua, lá do bairro do Paar, chega na BR. Aí na BR você pega o ônibus do BRT do estado. Este BRT ele vem aqui para Belém. Já é outra questão. De Belém, do BRT, na hora que o BRT chegou aqui na parte de Belém, o ônibus de Belém pega a pessoa no BRT. Então, Ananindeua administra Ananindeua, Belém o de Belém e o estado as linhas troncais. Do BRT, no caso. Exatamente. Então, vocês param, o teu foco realmente é ali no eixo de Ananindeua. Meu foco é para que Ananindeua funcione bem, aí com isso, funcionando bem o do estado e funcionando bem o de Belém, quem sabe a gente daqui a pouco, integra, né? Daqui a pouco quem sabe o complexo todo. Isso. Bacana. E assim, Daniel, tem umas questões sustentáveis que estão vindo por aí. Eu tenho acompanhado também, inclusive várias pautas relacionadas a isso. E também a participação no Prêmio Roma de Inovação de vocês também teve essa pegada sustentável, até porque o nosso prêmio ele é de inovação e sustentabilidade. Inclusive, até levaste pauta, mas foste bem representado. Foste bem representado lá pela secretária, enfim, super gente boa, solícita. Agradeço até aqui em ter o nome a participação dela. E o projeto de vocês foi muito bem explorado e desenvolvido. Mas esse lado sustentável hoje, com a chegada até aí das grandes discussões em relação à COP30, enfim, que se aproxima aqui na nossa região, eu queria saber um pouquinho de ti, o que tu pensas para Ananindeua nessa questão? Bom, nós acabamos de implementar, fomos a primeira cidade da região norte do país, né, a implementar uma PPP, onde 100% dos prédios públicos de Ananindeua vão ser alimentados por energia solar, né? Então, todos esses prédios vão ser alimentados por energia solar. Isso vai gerar uma economia ao longo da PPP de 31 milhões de reais para o município. E, além disso, uma queda na emissão aí de cerca de 600 toneladas de carbono para o meio ambiente. Tem a questão também né? da malha cicloviária, não tem? Sim, nós expandimos muito a questão da malha cicloviária. Hoje, se eu não fujo a memória, já estamos em mais de 60 quilômetros de ciclovias dentro da cidade, que é algo que a gente pensou muito desde o início, porque as pessoas querem ter a comodidade de poder ir de bicicleta, né? Com certeza. Para o seu trabalho, para o seu lazer. Mas talvez faltasse, né? uma via via digna, como a gente está falando, que tivesse segurança e acesso para isso. Exatamente. Legal. E assim. E além disso, também ainda podemos citar os novos ônibus, né? Toda a nossa frota que vai vir 100% 0 km também reduz a emissão de gás carbônico. Também, bacana. E relacionado ao prêmio que vocês foram agraciados, né, e premiados, inclusive chegaste até a divulgar em relação a isso. Ele foi uma criação, foi desenvolvido por quem? Bom, quando a gente pensou no acho que a tua esposa também teve, foi o CERTEA, exatamente. Quem pensou nisso foi a Alessandra. A Alessandra hoje ela é presidente da subcomissão do autismo. Achei uma ideia muito bacana. Eu queria que tu explicasse um pouquinho. E aí ela Essa questão do autismo sempre bem debatida e vocês conseguiram abordar de uma maneira bem interessante. É porque as pessoas hoje, o tratamento do autismo é caro. Sim, né? sim. Muitas vezes o diagnóstico é tardio, não é fácil. Não é fácil. O diagnóstico é muito... como é que eu posso dizer uma somatização de sintomas, exatamente, né? Muito subjetivo, né? Quanto você tem às vezes uma doença somática aqui, onde você vai lá e faz um exame, aí tô com hemoglobina baixa, é anemia, exatamente, né? Com autismo não é assim. É uma coisa subjetiva. São vários aspectos que devem ser observados para fechar um diagnóstico. E aí a Alessandra começou a observar que tinha muita dificuldade para essas pessoas fazerem o tratamento delas para o autismo, e ela pensou nesse centro de recuperação, centro de tratamento. Então lá a criança, na hora que ela é diagnosticada em uma das nossas unidades ou no CAPS, ela é encaminhada para lá, onde ela tem todo um acompanhamento multiprofissional para o caso dela.
Eu digo que a inovação está presente em diferentes etapas e diferentes setores, né? Seja eles quais forem. E isso é um exemplo também de inovação, de como você conseguir, até de certo modo, ajudar aqueles que tantos precisam através de ideias que antes poderiam não ser pensadas e que hoje são postas em práticas através dessa assistência social e a população. Porque eu digo sempre, são várias as situações que envolvem a questão de inovação. O inovar, às vezes, parece ser muito distante das pessoas, mas hoje ele é essencial. Em diferentes esferas, o poder transformador dele, e eu sempre deixo isso muito claro, por quê? Porque você pode ser médico, e você é médico também, né? Você pode ser advogado, você pode ser um servidor público, autônomo, você pode ser qualquer coisa. O seu negócio, com certeza, ele precisa e depende da inovação, principalmente depois desse período tão triste aí que nós passamos com pandemia, o quanto as pessoas tiveram que se reinventar nos seus negócios. E assim, na esfera pública também não deve ter sido diferente. E eu acredito assim que não só nessas questões que vocês apresentaram em relação ao prêmio, mas o teu processo de trabalho também dentro da prefeitura, é uma curiosidade até minha, mudou muito depois dessa questão da pandemia, porque assim, eu percebo o seguinte, que as empresas privadas, elas tiveram que se reinventar em diferentes moldes, muitos. Enquanto público, enquanto os órgãos públicos, qual foram os maiores desafios que vocês hoje, não falando de pandemia em si, mas que vocês hoje, levando em consideração hoje a parte administrativa, a parte do trabalho, do dia a dia do negócio de vocês, porque assim, por exemplo, a questão de home office, né? Hoje está super em alta. Nos órgãos públicos, realmente eu não sei, em relação à prefeitura, como funciona. Houveram impactos? Tivemos impactos em relação a isso? Ou eu queria que tu tentasse... A gente teve, sim. Primeiro, quem nos acompanha, né, em Ananindeua, sabe que desde o primeiro dia de gestão eu me propus algo diferente. Eu me propus a não ser um prefeito de gabinete, de estar na prefeitura, né? Eu acho que nós não fomos eleitos para viver num gabinete, viver ali no mundo paralelo da sociedade. Sim, nós fomos eleitos para estar perto das pessoas, poder ver os problemas de perto. E a pandemia acabou que, além de ter sido um período muito difícil para todos, houve esse distanciamento. Houve esse distanciamento e aí a gente teve que pensar em informatizar muito a nossa gestão, né? Hoje, exatamente, como uma gestão muito próxima, e é por isso que é uma curiosidade minha. 100% dos nossos processos de trabalho da prefeitura hoje são informatizados. Por exemplo, você tem o Ananin Digital, onde você hoje, todo o processo de tramitação de qualquer documento, ele é digital, ele não tem mais a impressão do papel. Nós informatizamos todas as nossas unidades de saúde com fibra ótica. Por quê? Porque a gente teve que fazer muita teleconsulta durante o período da pandemia. E isso é o que a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar. Exatamente. E isso acabou... foi um investimento durante o período da pandemia? Foi, mas deixou um legado também. Exatamente. Hoje, todas essas unidades são informatizadas e que permite com que a gente elimine a tramitação de papel, permite fazer teleconsultas, permite enviar os exames diretamente para o paciente. Então... Nós fomos informatizando muito a gestão, fomos o primeiro município, por exemplo, isso persiste até hoje, como eu disse, algumas coisas foram virando legados, né? Nós percebemos o seguinte, nós pegamos e passamos as aulas para os alunos acompanhar pelo celular. Eu já ia falar nisso, a questão da educação. Exatamente, só que aí a gente fez uma pesquisa com os nossos alunos. Foi um grande desafio, porque as escolas particulares acabam que já estavam meio encaminhadas. As escolas públicas sentiram um pouco mais de dificuldade. O maior desafio para nós foi o aluno ter internet na casa dele. Exatamente. Nós, de 42 mil alunos que nós temos matriculados, cerca de 70% não tinham uma internet de qualidade na sua casa. Então nós passamos o quê? Aí nós vimos que ele não tinha internet, mas ele tinha televisão. Então nós passamos a veicular
todas as nossas aulas num horário de TV que foi comprado pela prefeitura. Isso persiste até hoje. Era Persiste até justamente hoje. o gancho. Era Isso. justamente esse gancho. Foi deixando legados, né, para a cidade. Isso, bacana. Que é o que eu falo da própria COP, né, que nós estamos vivendo. O importante da COP não é só o momento da COP, é o legado que isso vai deixar para aqui, na região metropolitana e para o estado do Pará. Exatamente, não é só aquele. Claro que aquele momento, o boom, né, do momento, ele traz certos benefícios e reconhecimentos para a cidade como um todo. Mas o passar disso também deixa um legado. Justamente, a pandemia foi algo assim trágico e, enfim, muito triste, muito difícil perante a todos. Todo mundo, de certa forma, foi atingido. Mas a gente precisa, se é que tem algo que a gente pode extrair de bom, talvez seja os avanços em determinados setores que, porventura, ainda não existiam, e passaram a existir, dando acesso àqueles que não tinham... Sim, se tu foi obrigado a comprar um tinham como horário de chegar. televisão para passar para o aluno naquele momento e aquilo deu certo, que isso continue. Se tu teve que informatizar todas as unidades, que isso sirva para algo para o futuro. Algo que talvez ainda não tivesse sido pensado. E agora está sendo. Né? Graças a Deus aí é um avanço. E assim, falando Olha, da outro exemplo de legado, nós percebemos que a gente não tinha estrutura nenhuma para vacinar as pessoas, então nós criamos dentro de uma de nossas unidades, a maior dela, um complexo de multivacinação. Então, olha quantas coisas isso já foi ficando se possibilitaram. De legado para depois. E já ficam, já servem de calendário também. Exatamente. Foram muitas, eu vi assim que na questão foram muitas, tanta questão socioeconômica, questão de educação, de segurança. A Ananindeua tem sido ranqueada com muitos legados. São várias situações e vários contextos que têm incrementado o desenvolvimento da cidade de uma forma muito positiva. E isso a gente tem visto realmente. Agora eu te pergunto, tem alguma delas que chamou... Não vale a orla. Tem alguma delas que te chamou muita atenção e, porventura, te deixa até um tanto satisfeito pela conclusão? Tem 2 obras que falta a gente entregar. Pode não ser obra, mas também pode ser alguma ação, algum projeto que realmente assim te orgulha de ter feito perante a população. Perante a população, me orgulho de 2 coisas, talvez eu já falou que não vale orla, não né? vale a orla. Eu sou orla. extremamente a orla orgulhoso com a orla, mas nós vamos entregar. A gente sabe que a orla, querendo ou não, marca o que fica. Sim. Mas porque ela tá ali e sempre vão dizer, doutor Daniel. Nós vamos entregar agora, neste primeiro trimestre, até fevereiro, nós vamos entregar o primeiro pronto-socorro municipal de Ananindeua, né? Ananindeua, em seus 80 anos, ela não tinha agora em janeiro, né? Em janeiro nós estaremos entregando o nosso primeiro pronto-socorro, que outra coisa que para mim, sendo médico, é algo fantástico. Com certeza. Não, e eu digo assim, saúde em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás. Exatamente, poder deixar o nome neste pronto-socorro, para mim é algo fantástico. E nesses 80 anos, falando nessa grande comemoração aí de Ananindeua, tem algo então que o público pode esperar, que a população pode esperar? No mês dos 80 anos, né? Não sei se vai ser na data do aniversário, mas no mês de... Porque início de janeiro, eu acho. Mês de janeiro, eu entrego, que para mim, como eu disse, um marco, né? O nosso pronto-socorro municipal. É porque também o povo adora uma festa, né? É sempre bom pensar em algo... Sim, nós vamos ter programações, estamos fechando a orla ainda. vai bombar, voltou para a orla. Nós estamos fechando a programação de aniversário, mas vai ter sim uma programação legal para a nossa população, muito voltado para o regional. E tem algum plano para o ano que vem? Tu acha de novidade que tu possa já antecipar? Na nossa gestão... É um ano de eleição, né? Na nossa gestão não tem muitas, assim, para quem acompanha, quem desde o início, a nossa gestão não tem tantas a novidade. Eu digo isso, falo assim, orla, é isso, é aquilo, mas se você acompanha a nossa gestão, no meu é um dia de cada vez. Não, nos meus primeiros 3 meses de mandato, eu entreguei o planejamento estratégico da cidade. Bem transparente, com tudo que eu teria que fazer, do que eu entendia de cidade, no meu primeiro ano, no meu segundo ano, no meu terceiro ano e no meu 4º ano.
E no meu 4º ano, quem acompanha lá sabe que nós vamos entregar 100% das unidades requalificadas, 100% das escolas requalificadas. Vamos estar entregando mais 6 escolas novas para o nosso município. Temos o Supercentro de Saúde, que vai ter a ótica do SUS, temos o Hospital Municipal, temos o Parque Cultural Vila Maguari. Então, a nossa gestão é uma gestão desenhada desde o início, com cada secretário sabendo o seu dever de casa e o prefeito o seu dever de casa do primeiro ao último dia de mandato. Eu digo que planejamento é tudo. E disciplina. Sim, nada como um dia de cada vez. Para você seguir o planejamento tem que ter disciplina. Tem que ser. Porque senão você acaba se perdendo. Porque, imagine, se numa empresa privada a gente já tem vários viés que precisam ser dotados de atenção, quanto mais um município. Nós temos na nossa gestão, por exemplo, algo inovador que eu acho que não sei se tem em alguma outra do estado do Pará. Nós montamos desde o início, quando definimos o planejamento estratégico, nós temos um escritório de projetos que acompanha diariamente os projetos mais difíceis de serem executados da nossa gestão e me monitoram disso diariamente. Diariamente, é muita coisa. Com certeza o teu celular não deve parar mesmo. Ele até tirou o celular dele da mesa porque ele disse que não vai parar de vibrar. E meu celular é o mesmo número desde quando eu o meu já tem mais de 20, né? Então, desde 2010 é o mesmo número. Então, acaba que todo mundo tem meu número de celular. Eu também não gosto de trocar de número, que a gente fica até meio perdido às vezes. Verdade. Só que aí a gente tem que também saber moldar, porque senão se perde no meio daí. Sim. É muito compromisso para pouco tempo. O dia não rende. A Júlia cobra em casa, fica mexendo no celular. Ela já chega, a gente vai almoçar. Olha, papai, celular aqui na mesa não. Até porque o tempo de qualidade com a família também é importante. Sim. Eu acho que o trabalho é importante, mas o tempo de qualidade com a família é importante. De oração também é importante, que eu sei que tu és religioso. Isso daí é um contexto. Eu acho que a gente fala de trabalho, mas buscar esse equilíbrio é o mais difícil hoje em dia. Sim, com certeza. Porque são muitos viés. Muito dinâmico tudo. Somos dinâmicos, o mundo é muito rápido, tudo passa muito rápido e a gente precisa, de certo modo, também dar atenção a todas as esferas, porque eu digo que é um pilar, né? Trabalho, a família, a religião. Eu acho que essa busca do equilíbrio entre essas esferas ela é muito importante. E pelo que eu percebo, tu consegues equilibrar bem na medida do possível. Tu tentas. Não é fácil. Não é fácil, porque eu digo que às vezes vida de Instagram não é aquela vida real. Até porque tem muita coisa por trás disso. Às vezes a gente se cobra por não conseguir acompanhar o crescimento dos filhos, a vida dos filhos. Talvez igual consigo acompanhar muitas vezes a cidade. Né? Eu te entendo. Mas acho que é um momento, né? Eu digo que eu fui eleito com um dia para iniciar o mandato e um dia para terminar o mandato. Eu sempre procurei viver muito este momento, o momento do que eu estou no presente, né? Com certeza. E assim, tu és jovem como eu, um pouquinho mais velho. Agora, eu te pergunto assim, digamos, de jovem para jovem. Porque assim, a gente tem sonhos, né? Tem planos, enfim. A gente entrega nas mãos de Deus, mas um dia de cada vez a gente vai plantando para depois colher. Qual é o Daniel do futuro? Bom, eu digo... O que tu esperas? Eu estava falando de viver o presente. Eu acho que não adianta pensar num Daniel do futuro, ou que o Daniel quer ser Daniel no médico, futuro. Daniel político, Daniel... Se o Daniel não viver o momento, né? Eu vivo um momento hoje... De viver este momento de ser prefeito na cidade, que vai até dia 31 de dezembro do ano que vem. Passou isso, aí a gente já viveu um outro momento. Mas, para mim, o Daniel que eu me vejo a vida toda é o Daniel médico. Eu estou na política, mas é o Daniel médico. Eu sei que daqui a pouco, quando passar... É o Daniel médico que sempre está aí. Que sempre vai estar aqui. Cuidando de cada um aí que precisa. Fazendo o que gosta, né? Cada um escolhe na profissão aquilo que gosta. Eu sou realizado por ser médico. Tantos que está deixando mais um legado em Ananindeua, com pronto-socorro aí, que está vindo a ser inaugurado. Exatamente. Em janeiro, que você acha que se não é o maior, é um dos maiores legados que tu pode deixar para a população de Ananindeua. Isso. Pô, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma. Agradeço esse tempo aí de bate-papo no Roma Business.
Foi um prazer conversar contigo. Te parabenizo pela tua gestão em Ananindeua. E seguimos em frente. Com muita luta e fé em Deus. Do resto a gente corre atrás. Saúde, né? Amém. Muito amém, obrigado. Amém. Obrigado pelo espaço aqui de poder estar com vocês. Sempre é um prazer poder estar conversando. Muito obrigado, amigo. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação em mais um Roma Business. Se inscreva no canal, ative o sininho, nos assista pelo YouTube, nos ouça pelo Spotify ou até pelo nosso próprio site www.romanews.com.br, pelas nossas rádios, enfim, pelos nossos veículos de comunicação e diversas plataformas disponíveis em nossas ferramentas de trabalho. Sua crítica é sempre bem-vinda, quanto construtiva, e fique ligado que muito mais vem por aí, se Deus quiser. Valeu, obrigado, até logo.